E hoje nós estamos aqui novamente para dar continuidade. Hoje nós estamos na letra M. Eu sei que nós vamos passar do mês de maio, porque não vai dar tempo de falar todas as palavras. Assim eu coloquei um tema, né? Família. Letra F nós falamos de família forte. Letra A nós falamos de família alicerçada. E na letra M nós colocamos uma família multiplicadora. Amém? Esses temas para nós aprendermos. Depois nós vamos decorrer as outras letras. Vai passar o mês de maio, vai chegar o mês de junho falando sobre família. Amém, queridos? Mas vai ser bênção, né? Você que não acompanhou uma das mensagens, se quiser acompanhar, nós temos todas gravadas no YouTube. Amém? A igreja, nós temos um canal no YouTube. Pode digitar lá, Pastor Paulo Melo. Você vai achar o canal no YouTube. E vai estar todas as ministrações da igreja ali, tá bom? Praticamente todas as mensagens nós colocamos ali. Então, se você tiver curiosidade de ver, nos acompanhe ali no canal do YouTube. Você que não é inscrito lá no canal, se inscreva também. Isso aí, toda vez que eu colocar um vídeo, ele já aparece para você no seu celular, onde você estiver, a notificação de que eu postei um vídeo, amém? Então, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nos ajude lá também a divulgar o trabalho da igreja. Amém, queridos? Quantos vai se inscrever? Diga amém. Vixe, todo mundo vai bombar aquele canal, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 30 até o 33. Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 33. Diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Eu creio que a Tua igreja, Pai, está aqui nessa noite para ouvir e para sermos abençoados por esta palavra. Que o Senhor nos conduza na direção certa, que nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Tira, Senhor, todo o eu, tira, Senhor, todo o egoísmo, mas que seja realmente o Teu Espírito Santo falando em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você possa estar pensando, mas esse texto parece não falar de família, né? Quando nós olhamos esse texto está falando do reino de Deus. O reino de Deus, e Jesus usou uma parábola para descrever o reino de Deus. Só que nessa parábola, nós não podemos deixar de examinar, de ver dentro desta parábola que o reino de Deus, ele só pode ser estabelecido pela família, porque a família é o projeto original de Deus. Amém? A família, o reino de Deus, o reino de Deus iniciou com uma família. Onde iniciou o reino de Deus? Deus começou lá no Jardim do Éden, não é mesmo? Deus começou lá no Jardim do Éden, formou a família, formou o projeto do reino de Deus. A família é a coluna dorsal da sociedade. Nós falamos sobre isso. Quando a família é afetada, nós falamos no domingo passado. Quando a família é afetada, o Estado é afetado, a família, a sociedade. De um modo geral, todos nós somos afetados. Quando eu digo afetados, eu digo que nós somos induzidos a pensar diferente do que a Bíblia diz. E nós temos a Bíblia como nosso manual de instrução. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus que nos direciona para o alvo. E esse alvo é Cristo. Esse alvo
é a morada eterna. Deus criou a família para estabelecer o seu plano de governo. Deus é o criador de tudo. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou os anjos. Tudo Deus criou. Deus sabe exatamente tudo o que acontece em questão de segundos, porque Ele tem o controle. E esta família está no plano do governo de Deus. A família, ela exerce o papel de embaixadora de Deus aqui na terra. A família, ela é a representação do projeto de Deus, aquilo que é no céu, aqui na terra. Até mesmo a oração de Jesus, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito aqui, como é no céu. Então o projeto de Deus é estabelecer nós, família, é que a terra seja uma cópia do céu. E a família foi escolhida para isso. A família original, gosto sempre de dizer isso, a família bíblica, a família foi escolhida por Deus para ser esta representabilidade, ou ser esse exemplo, ser essa embaixadora de Deus aqui na terra. A família faz parte do plano de multiplicação de Deus. A multiplicação é um princípio divino, e quando nós falamos de multiplicação, não se resume apenas em multiplicar valores e aquisições materiais, mas em multiplicar em todas as áreas espirituais, multiplicar em números também. A família foi escolhida por Deus para participar desse plano de multiplicação. A família exerce a função de multiplicação ou propagação do reino de Deus, mas sempre com muito enfrentamento, com muita oposição. É verdade ou não é? Quando nós lemos sobre as famílias que Deus levantou como um projeto, porque Deus começou lá com Adão e vem vindo gerações sobre gerações, e todas as famílias escolhidas por Deus para levar esse projeto, esse modelo do céu, essas famílias sofreram pressões, essas famílias foram escravizadas até mesmo, essas famílias, elas estavam carregadas de muitas lutas, mas porém também de muitas vitórias. Mas sempre que nós enfrentamos essas oposições, nós sempre temos vitória. As famílias sempre tiveram vitória. Amém? Esse é o projeto de Deus. Então a família, ela tem esse exemplo dos céus aqui na terra. A família, ela é a representação do céu. E Deus, quando Ele começou esse projeto de multiplicação, podemos assim dizer, uma família multiplicadora. A primeira família que Deus criou foi lá no Jardim do Éden, no início da humanidade. A família recebeu a instrução. Qual foi a instrução que Deus deu para Adão e Eva? Os irmãos lembram? Gênesis capítulo 1, versículo 7. Se puder colocar o texto aí no telão, meu filho, eu agradeço. Amém? Coloca o texto no telão. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. NVI. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Deus os abençoou e lhe disse. O que Deus falou? Sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam sobre a terra. A primeira família recebeu uma orientação de Deus para que ela fosse multiplicadora. Essa família enchesse a terra. Observa que nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós temos aqui 3 instruções que Deus dá para a primeira família. Primeira instrução, multiplicar, quer dizer, ter filhos e filhas. Foi quando Ele falou, sejam férteis e multipliquem-se. Então o primeiro papel da família também, ela tem esse propósito de multiplicar, de trazer filhos. A família tem que gerar filhos.
A família, ela tem que amar esse projeto de Deus. É por isso que eu fico preocupado e oro a Deus para aquelas famílias que não têm esse sonho de ter filhos. É preciso você entrar dentro do projeto de Deus, porque o projeto de Deus é que nós tenhamos filhos. Porque os filhos, nada mais é, querido, é para o nosso próprio cuidado no futuro. Os filhos são bênção de Deus. Os filhos, eles vão servir no futuro para que nós, quando estivermos velhinhos, eles possam cuidar de nós. Amém? Os filhos vão cuidar ou não vão? Vai, né? Amém? Os filhos servem para cuidar dos pais. E para que os pais sejam cuidados pelos filhos, é importante também nós seguirmos as instruções, como nós já aprendemos, que os pais têm que honrar, ou melhor, os pais não podem fazer os seus filhos ficarem irados. Os pais têm que estar sempre abençoando seus filhos, amando seus filhos, sendo exemplo para os seus filhos em tudo. Mas os filhos são parte desta multiplicação que Deus nos trouxe através de Adão. Então o plano de multiplicação vem desde lá do Jardim do Éden. Depois Deus disse para Adão subjugar a terra. O que é que Deus está falando para Adão? Subjugar. Ele está falando, cuida da terra, cultiva a terra, encha a terra. Observa que em tudo tem um propósito de multiplicação. E quando você planta uma semente, de uma semente nasce várias sementes. Tudo está no projeto de multiplicação. E tudo está englobado dentro da família. É o homem que planta, é a família que tem que plantar. Então Deus nos trouxe a esta terra com o propósito de multiplicar, sermos multiplicadores do seu plano. Aleluia. Depois Deus disse, dominai sobre os animais, quer dizer, cuida dos animais, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Esse é o primeiro casal que Deus trouxe sobre a terra, com esse propósito de ser uma família multiplicadora. E como Adão tinha uma grande responsabilidade, né? Ele foi a primeira família. E por isso que naquela época tinham filhos e filhas, né? Eram muitos filhos que nasciam e viviam até 900 anos, porque o plano de Deus era realmente que a terra fosse cheia dos seres humanos, multiplicassem. Então observa que esse plano de ser multiplicadora está lá no Jardim do Éden, desde Adão e Eva. A segunda família que eu trouxe aqui para nós, tem mais, lógico, dentro do plano de Deus, muitas famílias foram colocadas para exercer este papel de multiplicadora, uma família multiplicadora. A outra família que nós vemos, está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 4. A mesma ordem de multiplicação Deus transfere para formar o seu povo. Lembra que Deus escolheu um povo? Amém? Deus escolheu Abraão para formar o seu povo. Deus começou com Adão, deu uma ordem para Adão, multipliquem-se, enchem a terra. Agora quando Deus resolve escolher o seu povo para adorá-lo, Ele também dá a mesma ordem para Abraão. Olha o que diz: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, onde, segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Observa que através de Abraão, Deus está falando que eu vou multiplicar de maneira muito grande a sua descendência. Observe que agora nós temos aqui a segunda família que nós estamos trazendo nesta noite, sobre essa ideia de ser uma família multiplicadora. O plano de multiplicação de Deus, ele começa com a humanidade, em crescer o número de pessoas. Agora ele começa com Abraão, escolhendo entre estas pessoas um povo que o adora em espírito e em verdade, né? Deus continua usando a família para a multiplicação, não foi só com Adão. No versículo 2, nós vemos, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Quer dizer que Deus escolheu a família para ser esse projeto, para ser
essa embaixadora dos planos do céu aqui na terra. E esta embaixadora, esta igreja ou esta família, ela tem um propósito: de multiplicar aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Os propósitos de Deus é que nós sejamos férteis, é que nós multipliquemos tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, independente de filhos, independente de ser bênçãos que Ele coloca em nossas mãos, tudo aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus, nós temos que ser famílias multiplicadoras. Amém? A família multiplicadora sempre vai estar nos planos de Deus, independente das circunstâncias. Quando Deus escolhe a família, Ele não olha a idade, Ele não olha a capacidade, porque Ele tem tudo sobre as suas mãos. Ele capacita todos, amém? Ele capacita aqueles que não têm capacidade. A Bíblia, quando nós vamos olhar a Bíblia, Deus escolheu Abraão com 90 e quantos anos? E 9. E através desse homem com 99 anos, que aos nossos olhos já é um morto vivo, mas Ele escolheu: através de você, eu vou abençoar as nações, eu vou multiplicar a sua descendência. Abraão não tinha filhos, a mulher era estéril, a mulher também estava velha, já com 90 anos talvez, ou mais, ou menos. Mas a mulher também já era avançada em idade. Mas observe que quando Deus escolhe uma família, quando Deus escolhe para nós sermos essa família multiplicadora, essa família abençoadora, Ele não escolhe a idade, Ele não escolhe a capacitação, porque é Ele que dá a fertilidade, é Ele que dá a longevidade, é Ele que dá a capacitação. Deus nos escolhe para o seu projeto, amém? E se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu para esse projeto de ser multiplicadora, uma família que multiplica as bênçãos de Deus sobre as pessoas, uma família que olha para outra família e diz: a sua família vai ser uma bênção, uma família que tem esse plano de Deus sobre a sua vida, e ela não consegue amaldiçoar uma pessoa, mas ela abençoa, porque ela tem um projeto de multiplicação das coisas do céu nessa terra. E a Bíblia diz que os planos de Deus é de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. Se os planos de Deus é de nos abençoar, a família que representa esse projeto de Deus também tem que ter o mesmo plano de abençoar as pessoas, de dizer para as pessoas que Deus tem um plano maravilhoso para elas, de dizer para as pessoas que a vida dela não está no fim, mas Deus tem um plano, Deus vai abrir portas, Deus vai restaurar. Nós temos, querido, esta ferramenta nas nossas mãos, de multiplicar a esperança, multiplicar a alegria, multiplicar o sorriso das pessoas, multiplicar, querido, tudo aquilo que é de bom sobre as pessoas. Nós somos essa família multiplicadora, nós somos escolhidos para isso, para esse projeto de multiplicar, de capacitar, de levantar as pessoas do seu autoestima, porque nós temos o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é capacitado por Ele, aleluia, é levado por Ele, é induzido por Ele a fazer aquilo que é bom. Glória a Deus por isso. Então uma família multiplicadora, ela sempre vai estar nos planos de Deus, independente das circunstâncias. E quando eu falo independente da circunstância, é porque Abraão estava com 99 anos. E Deus diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu vou fazer de você uma grande nação. Aleluia. Uma família multiplicadora, ela se torna um exemplo patriarcal para a sociedade. A família multiplicadora, ela se torna um exemplo de governo, um exemplo de liderança, um exemplo de sinceridade. Uma família que participa deste projeto de multiplicação, que está dentro do projeto de Deus, é uma família que as pessoas olham e dizem: eu quero ser igual àquela família. Olha lá aquela família, olha aquele pai, olha aquela mãe, olha aqueles filhos. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos isso. Abraão se tornou o pai de muitas nações. Ele é o pai da fé. É considerado por nós como o pai da fé, o patriarca, pai da fé. Versículo 4, Deus diz para Abraão: de minha parte, esta é minha aliança com vocês, ou com você. Você será pai de muitas nações.
pai é o patriarca. Então observe que essa família de Abraão, ela estava dentro de um projeto de multiplicação de Deus. Mesmo Abraão sendo velho, mesmo Abraão não tendo condições físicas ao seu pensar, mas diante de Deus estava tudo certo. Deus fez com que ele tivesse um filho chamado Isaque, e através de Isaque veio Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos foram para o Egito com 70 pessoas, e de lá saíram não sei quantas mil pessoas, se não falo memória, 4 a 5 mil pessoas, saíram do Egito, porque Deus multiplicou o seu povo, e continuamos até hoje esse projeto, o projeto de multiplicação de Deus continua, aleluia. Observe, meus irmãos, que o projeto de uma família multiplicadora começou com Abraão, começou com Adão, Deus continuou com Abraão, e esse projeto de multiplicação continua conosco, continua sobre as nossas famílias. Nossa família continua dentro do plano de multiplicador, dentro daquele plano de ser uma família multiplicadora por Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16 e 20, coloque para nós, Mateus 28, versículos 16 e 20, vai dizer assim: olha o que Jesus disse para os seus discípulos, olha o que Jesus está dizendo para nós observarmos esse plano de multiplicação. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. O que ele está dizendo? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Observa que após a morte de Jesus, após a ressurreição melhor, agora Jesus preparando a sua família, preparando os discípulos, preparando a nossa família, ele está dizendo: oi, o projeto de multiplicação continua, o projeto de dar continuidade ao crescimento dessa família não parou aqui. Vocês agora têm que ir por todas as nações, preguem o evangelho, e todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Observe que nós estamos dentro do plano de uma família multiplicadora. Abraão, agora Jesus nos dá a ordem, veio Adão, Abraão e outras famílias que nós podemos estudar na Bíblia, que trouxe esse projeto de multiplicação, de estabelecimento do reino de Deus. Observe que nós começamos a dizer sobre o reino de Deus. No que compararemos o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Observa que como um grãozinho de mostarda, começou lá com Adão e Eva, 2 apenas, um grãozinho pequenininho, mas foi crescendo, e até hoje cresce. E a família cristã, ela é muito grande nos dias de hoje, e ela pode crescer muito mais. E por que a família não cresce mais? É porque nós, famílias, ainda parece que não estamos entendendo que nós temos esse propósito de sermos multiplicadora, de levarmos esta palavra, de falarmos que Jesus é maravilhoso, tem um plano poderoso sobre as nossas vidas, de falar que nós somos todos pecadores e precisamos do perdão de Jesus. Nós parece que esquecemos que nós temos esse projeto sobre as nossas mãos. Nós somos a família que representa o céu aqui nessa terra. E muitas famílias estão sendo perdidas, indo para o inferno, às vezes, que morrem sem aceitar a Cristo. Porque talvez nós que temos o papel de sermos multiplicadora, nós estamos realmente diminuindo essas coisas. Precisamos voltar ao plano original, de sermos uma família multiplicadora. E por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e façamos discípulos. Nós estamos também nesse projeto. Não foi só Adão, não foi só Abraão, não foi só a família de Jesus, os discípulos. Nós também estamos dentro dessa família multiplicadora, aleluia. É por isso, querido, que nós temos o prazer de dizer: nós fazemos parte desta família, aleluia. Recebemos a ordem de Jesus para fazermos discípulos. E quando nós vamos olhar esta verdade bíblica sobre a multiplicação,
O que aconteceu com a primeira pregação de Pedro? Os irmãos lembram? Depois que Jesus subiu, deu a ordem para os discípulos: ó, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito, não é isso? E depois disso vocês saem para o mundo pregando. A Bíblia diz que depois que desceu o Espírito Santo, Pedro pregou e a família começou a crescer. Quantas almas aceitaram Jesus na primeira pregação de Pedro? 3.000 almas. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 40 e 41. Você pode conferir comigo? Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Observa que o projeto de multiplicação de Deus acelerou ainda mais. Observe que depois da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, agora a família de Deus começou a crescer ainda mais. Apenas uma mensagem, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, aleluia. E a família continua crescendo, não parou por aí. Quando nós vamos ler lá Atos capítulo 3, versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 3 e 4, perdão, Atos capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: agora Pedro e João continuaram essa multiplicação. Começou com Pedro, agora diz assim: agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, aleluia, chegando ao número de cerca de perto de 5.000 pessoas. Observe o crescimento, observe a multiplicação da família, observe que nós estamos dentro do projeto de multiplicação. Não parou com o Abraão, não parou com o Adão, não parou com o Jacó, não parou com os profetas, não, nós damos prosseguimento ao crescimento, à multiplicação. Se cada um de nós aqui tivéssemos a ousadia de Pedro, de pregar, e 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, eu tenho certeza que o mundo já teria sido ganho para Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa: a família é o projeto de Deus, de multiplicação do Evangelho, de propagação do Evangelho. A família foi escolhida para isso, e Deus começou tudo com a família. Deus estabeleceu tudo perante a família. Quando nós falamos na mensagem anterior, Deus criou Adão e Eva, começou a família. Jesus, quando fez seu primeiro milagre, Ele fez no casamento, transformando água em vinho, dando ênfase à família. Deus sempre está de olho na família, e a família é o projeto de Deus. E nos últimos dias nós temos visto isto. O inimigo tem tentado, de uma certa forma, tirar esta realidade da nossa mente. O inimigo tem tentado colocar em nossa mente, em nosso coração, outra ideia de família: modernismo, uma ideia mais legal. Mas na realidade nós sabemos que está fora do plano de Deus. E Deus permite, queridos. É interessante que você vê as coisas acontecendo e as coisas vão progredindo. Observe que mesmo sendo contra a palavra de Deus, essas coisas vão sempre aumentando, sempre aumentando. É porque Deus, Ele tem esse interesse que a pessoa, ela se renda aos pés dele. Mas Ele não inibe as pessoas de fazerem aquilo que elas querem. Na realidade, o livro de Romanos vai dizer que Deus entrega as pessoas a seus desejos e paixões. Quando você vai ler Romanos, você vai ver que todas essas coisas más que acontecem, todas essas ideologias que saem fora do padrão bíblico, é Deus permitindo que as pessoas vivam os seus próprios pensamentos. Mas no final haverá um juiz, amém? No final haverá um trono branco, e onde todos terão que prestar contas. Mas louvado seja Deus, que Deus é rico em misericórdia, amém? Pense na misericórdia de Deus, porque nós também não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Talvez hoje nós vemos pessoas longe dos caminhos do Senhor, e nós pensamos: essa pessoa nunca vai alcançar a salvação, essa pessoa está perdida. Mas não é bem assim não.
Se no último momento da sua vida essa pessoa se arrepende e se converte a Cristo, Ele perdoa todos os seus pecados. Através de uma ação de arrependimento, todos os seus pecados são apagados. É por isso que nós não podemos olhar ninguém de olho torto, vamos dizer assim, condenando. Nós temos que amar a todos. Nós temos que amar a todos de forma igual. Lógico, não podemos aceitar nem conviver com as práticas erradas, mas nós devemos amar, sem acepção de pessoas. A família, ela vem rompendo séculos e pluralidades, ou pluralismo religioso. A igreja vem vencendo isso, essa diversidade de ideias. Hoje, como nós sempre temos falado, hoje não há uma verdade absoluta para o mundo. Cada um tem a sua verdade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos diferente. Se nós temos a palavra de Deus como nossa manual de instrução, ela é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Eu quero que você entenda uma coisa também, quero deixar bem claro aqui para a igreja. Tudo aquilo que nós pregamos e anunciamos aqui no púlpito é a palavra de Deus. Isso não significa que eu, humano, estou andando exatamente como esta palavra está dizendo. Eu também sou falho. Eu também sou pecador. Eu preciso também. Amém? Isso significa que quando nós olhamos esta palavra, quando nós deparamos com as nossas práticas, nós começamos a nos condenar. Mas você não tem que se condenar se por acaso você enquadrou em alguma falha. Você tem que olhar para Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. Você sabe por que Jesus morreu? É porque Deus Pai olhou do céu abaixo e não viu nem o justo sequer. E você acha que é diferente hoje? Não. Deus só vê justo porque através da justiça de Cristo Ele pode ver justo. Mas eu e você, nós não temos condições nenhuma de ser salvos. Nós não temos condições de ser santos se não for através do sangue de Cristo. Então, se você se enquadrou em alguma falha, não se perda ou não se preocupe no sentido, está tudo acabado para mim. Não, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, aleluia. Nós temos que abraçar essa ideia, estar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, me ajuda a viver neste mundo, me ajuda a ser santo, me ajuda a fazer a tua vontade. Ele vai te ajudar. O papel do diabo é dizer para você: está vendo? Você não consegue. O papel do diabo é dizer: está vendo o que a palavra está dizendo? Você é um pecador, você é um miserável, você está perdido. Não, querido, você não está perdido, nós não estamos perdidos. A palavra, ela mostra o erro, mas a palavra também diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, aleluia, estão sobre Ele, aleluia. É nele que nós temos que olhar. A palavra está aqui para nos corrigir e para nos mostrar. E mostrar o quanto falho nós somos, o quanto pecadores nós somos. Nós precisamos ser famílias que preguem a palavra, que anunciem a palavra, que seja uma família multiplicadora. Em todos os contextos da família cristã, ela foi vencedora. Todos os contextos, a família sempre foi vencedora. Porém, escute isso: só vence quem passa pela guerra. É possível vencer sem enfrentar alguma coisa? Quem vence é porque enfrentou alguma coisa, né? Quem vence é porque enfrentou alguma guerra, alguma dificuldade. Então, quando nós falamos que nós somos vitoriosos, é porque nós estamos passando por dificuldade. É difícil, não existe nenhuma família que não passou por dificuldade. Até a família de Cristo passou. Amém? A família de Cristo passou por grandes dificuldades, mas ela foi vitoriosa. E a vitória da família de Jesus, a família de Cristo, foi uma vitória que nenhum de nós queríamos. A vitória de Jesus era morrer na cruz. A vitória de Jesus foi morrer na cruz. A vitória minha e sua é receber uma coroa. Amém? Amém?
A vitória minha e sua é receber uma coroa de galardão. Não é cruz, não. É por isso que você tem que prosseguir, prosseguir, prosseguir. Amar todos, sem acepção de pessoas. Deus não entrega nada se não for pelo trabalho e o esforço de cada um de nós. A família, ela só é vitoriosa se ela se esforçar, se ela dedicar, se ela mostrar realmente que ama a Deus e os seus propósitos. A nossa salvação exigiu de Jesus muito esforço. A nossa salvação exigiu de Jesus muita persistência. E a nossa também exige de nós muito esforço, muita persistência. Amém? Concluindo aqui para nós encerrarmos. Nossa família só será uma bênção se esforçarmos com muita perseverança, ciente das nossas responsabilidades e julgamentos. Nós temos as nossas responsabilidades. Nós também sabemos que um dia seremos julgados. É por isso que nós seremos uma bênção se nós tivermos em nosso coração o projeto de Deus. Andar segundo esse projeto. Temos que multiplicar em números, temos que multiplicar em amor pelo próximo, sempre multiplicar. Temos que multiplicar a ideia de família segundo os padrões de Deus. Nós temos que falar isso, nós temos que multiplicar isso. As pessoas têm que saber isso. Temos que multiplicar as coisas boas na vida das pessoas, as palavras de bênção na vida das pessoas. Uma família multiplicadora, ela multiplica tudo que é bom. Aleluia. Uma família multiplicadora, ela diminui tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Quando eu falo, resumindo aqui para nós encerrarmos, quando eu falo de uma família multiplicadora, ela está dentro de um projeto de multiplicação de Deus, de expansão do reino de Deus, e ao mesmo tempo, essa família, ela é como se jogasse, pulverizasse as bênçãos de Deus sobre as pessoas. A família multiplicadora, ela chega para uma outra família e fala: sua família é uma bênção, a sua família é uma bênção para o Senhor, você é uma bênção, a sua família não tem defeito. Você elogia aquela família, você abençoa aquela família, você olha para o filho daquela família e fala: nossa, mas como seus filhos são perfeitos, como seus filhos são maravilhosos. Você sempre tem palavras de ânimo, sempre tem palavras de encorajamento. Você sempre vai ser uma família que vai expandir as bênçãos de Deus. Você sabe por que tem que ser assim? Porque os planos de Deus é de quê? É de nos abençoar. E o plano da família que representa Deus aqui na terra é de abençoar as pessoas. Nós nunca podemos chegar para alguém e dizer: você é um pecador, você é um falho, você é um rebelde, você é isso, você é um condenado. Não, você tem que dizer: olha, Deus tem um plano maravilhoso para você, você é uma bênção nas mãos de Deus, aleluia. A família tem que sempre falar coisas boas, propagar aquilo que é bom, semear a boa semente. Não semear contenda, não semear discórdia, não semear rancor, não semear ódio. A família multiplicadora, ela multiplica tudo aquilo que é bom na vida da outra pessoa. Ela abençoa a outra pessoa, ela ama a outra pessoa, ela elogia as pessoas, ela não difama as pessoas. A família multiplicadora, ela tem esse propósito de ser um exemplo de paz nesta terra. Como disse Jesus: a minha paz eu as dou, não como o mundo as dá. A paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Que Deus complete essa palavra no seu coração, que você possa entender. Coloca um fundo musical para nós, filho. Que você possa entender que Deus escolheu você e a sua família para ser uma bênção. E quando eu falo que Deus escolheu a sua família para ser uma bênção, entenda: todas as famílias que estão aqui nessa noite, todas elas têm um probleminha, né? Todas elas têm. Se você falar que não tem, eu vou falar: então bate as asinhas e sobe, porque você é anjo. Todos têm, né? E por isso que nós temos que aprender uns com os outros. Amém? Né? Como nós falamos: nossa, o que eu vou fazer? Não, coloque nas mãos de Deus. Amém? A palavra está aqui para nos mostrar o que nós devemos ser, mas nem sempre nós somos. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama. Amém?
E o amor dele foi tão grande que ele enviou o seu filho para morrer por nós. Amém? Então, não se condene. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Jesus. Ele te ama. Amém? E por mais que você se esforçar, talvez você não consiga, mas persista. Porque vai chegar no final, diante do trono, o que vai valer não é as suas obras. O que vai valer é a obra de Cristo. O que importa é você se esforçar. E Jesus vai estar vendo o seu esforço. Amém? Jesus vai estar vendo o seu esforço. Mesmo que você não consiga chegar naquele ponto, não tem problema, persista. Porque quando chegar lá em cima, o que vai valer é a obra de Cristo. E o seu comprometimento em buscar a verdade, em alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. O que vai importar é aquilo que Cristo fez por você. E Ele te amou de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Então não se condene. Sinta-se abraçado por Jesus. Abraça assim você. Abraça, abraça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por estas famílias. Oh Pai, elas estão sendo abraçadas pelo Teu Espírito Santo agora. Eu creio, papai, que o Senhor é o Deus que corrige, é o Deus que ama, é o Deus que protege. Eu creio que o Senhor está presente aqui neste lugar. Eu creio que estas famílias é o projeto do Senhor. Eu creio, Pai, que todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas desavenças, mas nem por isso, Pai, o Senhor deixa de nos amar. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos protegendo. Oh Pai, o que eu peço é que o Senhor aumente a nossa fé, aumente, Senhor, nosso desejo de alinhar os nossos projetos com os projetos do Senhor. Que o Senhor aumente os nossos desejos, oh Pai, de alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Oh Deus, nós oramos pelas famílias que estão viajando, pelas famílias que estão internadas, hospitalizadas, pelas famílias que estão enfermas. Nós oramos, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua misericórdia, derrame da Tua cura sobre essa família agora. Ó Deus, esta família, Pai, que está passando por uma dificuldade financeira, abre as portas. Essa família que está passando por uma dificuldade, ó Pai, na área da saúde, Deus, leve a cura, Senhor. Essa família, Deus, que está passando por uma dificuldade, em falta de perdão, em falta de comunhão, ó Deus, que ela possa ter coragem de perdoar, de amar. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Rega a sua voz, meu querido, ore pela sua família. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, nosso Deus, Ele está aqui, pode te ouvir, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esta cidade. Nós oramos, ó Pai, pela administração desta cidade. Nós oramos por todos os comerciantes, empresários desta cidade. Nós oramos, ó Pai, por todos os empregados desta cidade. Oramos por todos aqueles que estão desempregados também, papai. Ei, Deus, abre portas para os teus filhos. Abre portas, Pai. Oramos, Pai, para os teus filhos que estão começando o projeto desta cidade. Que esse projeto seja uma bênção. Que esse projeto seja segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, papai, nós oramos. E assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra. E eu creio que a minha família é uma bênção. Eu creio que a minha família está guardada, está protegida pelos anjos do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto.